Graça e paz da parte de Cristo Jesus, amém, irmãos? Vamos refletir no tema Jesus, o encontro da esperança. Vamos ler o texto bíblico em Lucas, no capítulo 19, versículo 10. Porque Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Também encontramos em Efésios, capítulo 2, versículo 12. Vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Nesses dias turbulentos, estamos necessitados de uma palavra de esperança vinda de Deus para os nossos corações, segundo a Bíblia Sagrada. E nesses momentos difíceis, ao orarmos, como o apóstolo Paulo fez em Efésios capítulo 1, versículos de 18 a 19, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, o que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. O que nós estamos vivendo hoje não é a cena de um filme futurista de 20 anos atrás. Não estamos sonhando, não é simplesmente um pesadelo de uma noite mal dormida. Isto é a vida real. Estamos em meio de uma guerra, entre mortos, feridos, em meio a tantos órfãos. A sensação que se experimenta é semelhante a uma guerra. Deus nos falou em Jeremias capítulo 29, versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Nestes desapontamentos, a maior angústia é o fato de estar completamente perdidos em meio a um campo de guerra, se sentindo sozinho e impotente, sem saber o que poderá acontecer nos próximos minutos, nas próximas horas, semanas, meses. Simplesmente somos sobreviventes de uma situação angustiante o tempo todo e parece que não vai ter fim. Por esta razão, encontramos pessoas abatidas em meio a tantos destroços. Ainda encontramos tantas pessoas pressionadas com desemprego, a perda de um ente querido, amigos, de empregos, de tantas outras perdas. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Em 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 15, diante de ti somos estrangeiros e forasteiros com os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Em toda esta situação, nos sentimos como se estivéssemos em uma via calma e de repente surge do nada uma alteração de rota brusca e um sinal vermelho na sua frente que todos têm que parar. Parar para quê? Para se ver, para se auto-perceber e refletir sobre a sua própria existência, para ir em busca de descobrir o sentido real da vida. Porque a vida não é simplesmente trabalhar e ter um capital financeiro para consumir e ser escravo sem tempo para nada, ou sem dar a atenção e tempo para o que é mais importante na vida. Mesmo assim, muitos passam pela vida e não refletem sobre a sua própria existência.
do ponto de vista ou da perspectiva do nosso Criador, não vale a pena viver por viver, ou sobreviver sem perspectiva, sem valores, de forma vulnerável à ação de um mundo que se deteriora e se liquefaz. Em meio à tensão, à estresse, à ansiedade, e em meio ao medo de ser ferido ou medo de morrer. Esta reflexão é para despertar. Não faz mais sentido continuar perdido, porque você ainda pode ter esperança. Ninguém permanece mais o mesmo depois que se encontra com Jesus. O texto bíblico de Lucas, no capítulo 24, do versículo 36 ao 51, descreve um grande encontro de esperança com Jesus, ressurreto, com seus discípulos. A Bíblia relata que Jesus, aparecendo após a sua ressurreição, cerca de 12 vezes para pessoas, como nos dias de hoje. Depois que Jesus partiu, o que mais ficou em cena foi a esperança dos seus discípulos, a esperança para as nossas vidas. Jesus reaparece e diz que após a sua ressurreição estaria com eles. Sempre que Jesus nos encontra, ele nos traz esperança. Por quê? Jesus deseja te dar esperança através da sua paz. Glórias a Deus, meus queridos irmãos. Em Lucas capítulo 24, versículo 36, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. O quanto precisamos de paz, de tranquilidade. E está ouvindo uma voz dizendo: não te desespere. Eu sou a paz para a sua vida. E João nos dá exatamente o detalhe de que isso aconteceu ao cair de uma tarde, ao pôr do sol de um domingo. Em João capítulo 20, versículo 19, enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Jesus é o príncipe da paz, é toda a encarnação da paz, e quem se encontra com Jesus recebe esta paz. Paz seja convosco, é a promessa de Jesus. Um crente precisa viver em paz e promover a paz. Mesmo ainda em meio à Covid-19, a promessa de paz continua na nossa vida. Em Mateus 28, 20, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sempre que Jesus nos encontra, ele nos traz esperança, porque Jesus deseja te dar esperança através da fé. Em Lucas 24, 38, ele lhes disse: porque vocês estão perturbados e porque se levantam dúvidas em seus corações? Se você não praticar a sua fé e não exercê-la, certamente que as dúvidas inundarão o seu coração. Cristo não deseja ver nossa fé, a qual pagou tão caro com sua própria vida, trancada em casa. Ele quer ver essa fé sendo exercitada no meio dos incrédulos. Em Mateus 28, 17, encontramos: alguns adoraram e alguns duvidaram. Quem já se encontrou com Jesus tem provas de que ele vive e suas palavras são verdadeiras. Em meio a tantas catástrofes, os problemas, e que o mundo continua tão incerto, confuso, tenso, com medo e sem esperança que isso acabe invadindo o seu emprego, a sua casa, o seu sonho. Essa pandemia é tão contagiosa e causa tanto mal. Sempre que Jesus nos encontra, ele nos traz esperança, porque Jesus deseja te dar esperança através da sua bênção. Glórias a Deus. Em Lucas 24, 36, nós encontramos: tendo-os
levando até as proximidades de Belém, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Ele foi, mas deixou a sua onipresença, a sua bênção entre nós. Somos um povo abençoado por Deus. Jesus abençoou as crianças, mulheres, enfermos, gente rica, gente com pouco, judeu e gentios. Abençoou seus amigos, seus parentes e muitos desconhecidos. Jesus veio para abençoar você, para abençoar a minha vida. Ele veio aqui na terra justamente para isto. Em Gênesis 49, 25 está escrito: pelo que Deus deu o Pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, as bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. E a maior bênção é a bênção da salvação que temos em Cristo Jesus. Para concluir, meus queridos irmãos, e eis que sobre vós envio promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus é o poder para mudar a sua vida. É o poder da cruz, é o poder da vida, é o poder da ressurreição. Jesus é o próprio poder para dar a esperança para a sua vida. Você quer que a sua vida seja transformada? Encontre-se com Jesus. Em Mateus 28, 18 e também o 20, parte B, aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Viva uma vida de esperança através da paz com Jesus. Viva uma vida de esperança através da fé com Jesus. Viva uma vida de esperança através da bênção de Jesus em sua vida. O que disse Davi em Salmo 40, verso 1, que possamos dizer o mesmo em quaisquer que sejam as circunstâncias. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Que o Deus Todo-Poderoso continue abençoando a minha vida e a tua vida. Amém.